E quando o dia que você mais temia, o dia que você teme, finalmente chega. E agora? O que fazer? Eu costumo trazer à minha memória, trazer à minha lembrança todos os dias, que dias de desafios, dias de batalhas, dias de confrontos, são dias que vêm para revelar quem de fato eu sou. E eu acredito que da mesma forma, os dias que você tem que considera um dia que você teme, ou seus dias de desafios, os dias de batalhas, os dias em que você é confrontado, não vem para mudar você. São dias que vêm para revelar quem de fato você realmente é. E esses dias de desafio, esses dias que são dias que a gente teme que chegue, são dias que a pergunta que fica não é quem vai vencer. A pergunta que fica é quem você se tornou ou quem você está se tornando ao longo da jornada quando esse dia chegar. E foi um dia como esse, um dia de desafio, um dia de confronto, um dia de sentença que chegou na vida de Esther e na vida de Mardoqueu. Para dar continuidade ao capítulo 9, e esse capítulo, eu não sei se você já leu o livro de Esther, mas é um livro que particularmente eu gosto muito, principalmente porque a história de Mardoqueu é uma história que me inspira. E esse capítulo 9, para quem já leu, na minha percepção anteriormente, eu o via como um capítulo de encerramento de histórias. Mas, na verdade, é um início de uma nova história. O capítulo 9 é o início de uma nova história. E é um capítulo que hoje eu trago para a minha vida como um início de uma nova jornada, de uma nova etapa, de um novo processo, quando o dia em que esse tema chega. E o capítulo 9, dando continuidade, deixa só eu procurar aqui porque saiu, já estou no livro de Jó. O capítulo 9 diz assim: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entre o mês de fevereiro e março, entraria em vigor o decreto do rei, conforme foi lido anteriormente, ou seja, no episódio de ontem. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Quando o dia que você teme chegar, a pergunta não é quem vai vencer, a pergunta é quem você se tornou quando esse dia chegou, ou quem você está se tornando quando esse dia chegar. Então, naquele dia, o dia em que a sentença estava sendo cumprida, naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, com medo dos judeus. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. E aqui eu só dou uma pausa para lembrar você do episódio de ontem, no finalzinho do capítulo 8, que eu li e vou reler, quando disse assim: muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus
porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Para lembrar a influência que o povo judeu estava tendo sobre os outros povos e a forma como Mardoqueu se comportou ao longo da história da jornada de Ester no palácio e como ele era observado mesmo quando talvez ele não percebesse o como era observado da mesma forma que nós também somos observados. E olha aqui a influência do povo judeu e de Mardoqueu em relação aos nobres, aos governadores das províncias do rei Xerxes. Dando continuidade, Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Lembre, eu quero que você lembre que no decreto, que o segundo decreto feito por Ester e Mardoqueu, o que estava no decreto? Que os judeus podiam saquear os bens dos seus inimigos. No entanto, eles não se apossaram dos seus bens, né? Dos bens dos filhos de Amã, dos bens de Amã de modo geral. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. E aqui o rei falando para Ester, e Ester responde: se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e alegria. E aqui, esse capítulo 9 mostra que o dia em que Ester e Mardoqueu temia, esse dia chegou, que foi justamente a sentença sobre o povo judeu. No entanto, eles estavam autorizados a partir do segundo decreto feito e selado pelo anel do rei Xerxes, para que eles se defendessem. Então, esse dia chegou, e aqui, quando chegou, eles não estavam preocupados se eles venceriam, mas eles se tornaram, eles se tornaram assim, pessoas que estavam, acredito eu, que pessoas que estavam batalhando por uma identidade. Então, quando esse dia chegou, Ester estava diferente. Ester não estava mais escondida. Aqui, esse dia, quando ela foi confrontada por Mardoqueu, lá nos primeiros capítulos, acredito que no capítulo 6,
Quando Mardoqueu foi falar para ela que Amã tinha assinado um decreto para massacrar o povo judeu e que ela ficou meio que ainda titubeou e Mardoqueu a confrontou, que para um momento como esse, que ela poderia ter sido chamada como rainha, para ser rainha, ali esse Esther, ela se reveste da identidade para a qual ela nasceu para assumir naquele momento. E foi para esse dia, o dia da sentença. E aqui também Mardoqueu sai ali daquele... Mardoqueu, ele é revestido, a sua essência de autoridade, de temor a Deus, começa a refletir no meio das outras pessoas. Então, eu coloquei aqui que a vitória de Esther, ela não começou lá nos capítulos 7 e 8. Nos capítulos 6, quando ela foi confrontada, 7, quando ela começou a orar e a jejuar. Na verdade, esses dias que antecederam esse dia da sentença, foi um dia em que ela estava sendo capacitada, preparada e estava se revestindo da sua real identidade. E é o que eu costumo trazer, olhando para o cenário da minha vida, que todos os dias nós somos preparados. Todos os dias Deus, ele está ali nos capacitando. Agora cabe a nós, cabe a mim ter um coração ensinável, ter um coração pronto para aprender e ouvidos sensíveis para de fato ouvir aquilo que Deus e o Espírito Santo quer fazer na minha vida. E ela, aqui, Esther, ela começou a se revestir da sua real identidade quando ela deixou, digamos assim, de se esconder. Foi quando ela disse, mas se eu falar e tal, o rei não vai mais me querer. Ela estava ali com medo. Por quê? Porque ela já estava amando o rei Xerxes e ela ficou com medo, a ponto de querer omitir de fato a sua verdadeira origem. Mas o dia do confronto na vida dela chegou por meio de Mardoqueu. E essa parte do capítulo 9 mostrou particularmente para mim que, digamos, há pessoas esperando que Deus mude as circunstâncias. Será se em algum momento do meu processo, da minha jornada, eu não tenha esperado que Deus mudasse as circunstâncias quando, na verdade, eu tinha que me posicionar diante delas? E que pessoas oram por coragem, mas evitam situações que exijam coragem. Isso olhando para dentro de mim. Então, muitas vezes, em determinadas situações, eu orava por coragem, mas aquela situação, ela exigia e ainda continua exigindo de mim coragem. Então, que esse capítulo 9 reforce que você, diante do seu dia de desafio, de batalha, de confronto, é um dia em que você vai estar revelando, de fato, quem realmente você é e a força que você carrega. E amanhã temos a parte 2 do capítulo 9. Até breve.